Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 9 de agosto de 2024 e começa agora um episódio extra, aquele episódio que todo mundo gosta, né? Que é o Open Mic na estrada. Eu já queria começar pedindo desculpa pelo áudio. Se você chegou aqui nesse episódio, pula se você não estiver gostando do áudio e vai ouvir os outros, que os outros têm um áudio melhor, mas esse aqui específico vai ficar ruim o áudio e eu não tô nem aí, porque, tá bom, não tô nem aí, parece que eu estou fazendo pouco caso dos meus ouvintes, então eu vou explicar. Esse episódio, Open Mic na Estrada, é um episódio que eu gravo em viagem, né? Hoje eu estou em San Rafael, na Argentina. E por que o áudio tá ruim hoje? Porque eu tô falando no fone de ouvido, com o celular no bolso e as mãos no bolso. Por que, Diogo? Você me pergunta e eu te respondo. Porque aqui em San Rafael tá fazendo hoje 0 fucking graus. Então, meu amigo, você vai me desculpar, entendeu? Se esforça um pouco e ouve o áudio ruim, porque eu tô me esforçando aqui, gravando, andando na rua, fazendo 0 grau. Você já teve 0 grau alguma vez aí onde você mora? Porque onde eu moro, em São Paulo, em Cajamar, em Morato, nunca teve. 6 graus eu já tô morrendo de frio. Aqui tá 0, meu amigo. Fez -1 há 2 horas atrás. Aqui, isso aqui é uma curiosidade muito louca daqui. A amplitude é muito doido, porque aqui faz menos 2 graus de manhã e tipo o pico negativo, ele não é de madrugada igual a gente espera que seja. Não, o pico aqui é quase de manhã. Quase de manhã não, é de manhã na verdade. Tipo, hoje o pico negativo foi 7h30 da manhã, agora é 8h30. Então agora tá 1 grau, tá 0 grau. Há 1 hora atrás estava -2. Então, mano, é muito frio. E aí, por que o áudio é ruim? Porque eu tenho que botar a mão no bolso pra aguentar ficar aqui. Ó, tá montando uma feira. Aqui o pessoal não acorda cedo não, viu? Também, -2 graus, quem vai acordar às 7 horas da manhã? -2 graus. Então, uma outra curiosidade também é que o sol nasce bem tarde. Eu tô indo ali na rodoviária comprar as passagens pra gente voltar hoje de tarde pra Mendoza. E aí eu ia sair cedo, né? Porque a gente vai sair daqui do Airbnb meio-dia e a gente queria aproveitar amanhã hoje. Falei, então vamos acordar bem cedo. Eu vou lá, compro as passagens, gravo um episodinho e depois a gente vai tomar café e dar um rolê por aqui. Só que quando eu fui olhar a temperatura, tava -2 e escrito assim, ó, nascer do sol 8h20. Falei, mano, até o sol tá com preguiça de acordar nesse frio. Imagina eu. Falei, nem adianta, eu vou esperar o sol nascer, né? Aí eu tô saindo 8h40 agora. Por isso que eu nem sei mais porque que eu tô falando isso. Mas enfim, vamos falar aqui de Mendoza. Eu vou contar hoje pra vocês um pouco da história de Mendoza, não, de San Rafael, né? Contar um pouco da história. E aí você fala assim, Diogo, por que caralhos eu quero saber da história de San Rafael? Eu também não sei, mas agora que eu sei, eu vou contar pra vocês. Quem sabe um dia vocês gravam um episódio do podcast falando o que vocês aprenderam, entendeu? Conhecimento, já diria Platão, conhecimento nunca é demais, tá bom? Ou foi o Platão ou foi minha professora Glaucia que falou isso, eu não lembro direito. Mas enfim, vamos lá. Antes disso, antes de falar da história de San Rafael, eu queria contar um bagulho que aconteceu e eu esqueci de falar aqui, mano. Aconteceu lá em Potrerilhos. Eu tava numa cabana no meio da montanha, certo? Cercado de montanha pra todo lado, mas é tipo uma vila assim, então tinha várias casas lá, não dava muito medo não. Lá em Taubaté eu fiquei com muito mais medo na cabana de lá, que não tinha ninguém perto, do que nessa cabana daqui, que tinha várias pessoas. Aí, certa noite, a última noite que a gente ficou lá inclusive, eu e minha menina tava jantando, né? Porque como era muito isolado, a gente não saía à noite, a gente comia por lá mesmo, né? Então a gente tava muito isolado e ficou lá jantando. E nisso que nós está jantando, o que acontece? A minha mina que olhou falou assim, olha ali,
Aí na hora que eu vi, tinha uma raposa na varanda da nossa cabana, que a frente era toda de vidro assim, e aí tem um deck, né, que é tipo essa sacada que eu tô falando, é um deckzinho na frente, e era de vidro, dava pra ver. Aí minha menina falou, mano, é uma raposa. Aí eu olhei, mano, a raposa ali. Aí você deve estar pensando, nossa, você deve ter ficado com medo. Na verdade não, se você ir lá no destaque, você vai ver, eu fiz um vídeo da raposa. E a raposa nada mais é do que um filhotinho de golden, dá vontade de você pegar ela e dar um abraço e um beijinho nela e falar, raposinha do papai. Só que eu não fiz isso, por quê, né? Porque você cresce e aí você adquire consciência. No caso a minha consciência chama Renata, né? Que é minha esposa. Porque eu não fiz isso porque ela não deixou. Porque eu falei assim, acho que eu vou lá dar um beijinho pra ela pra fazer um carinho. Aí você filma. Ela falou, você é retardada? Você vai dar bacon frito, cheio de sal, pra um bicho selvagem, que provavelmente não é vacinado, e fazer carinho nele? Se ele te morder, você pode morrer aqui, estragar minha viagem. Você não vai fazer isso. Eu falei, você é boa de argumento, hein? Você tem razão. Mas pelo menos o bacon eu vou deixar ali. E aí ela come, né? Aí ela falou, então, mas fritura, né? Não sei se... Eu falei, realmente, vê aí no Google o que ela come, né? Porque às vezes a gente tem aqui. A gente só tinha bacon e ovo, na verdade. Mas vai saber, né? Aí foi muito engraçado que minha menina foi pesquisar. Aí tava escrito lá, né? Raposa, ela achou a foto igualzinha. Raposa argentina. Aí tá a raposa cinzenta da Argentina. Aí tava lá o bichinho bonitinho e tal. Aí falou, ele come pequenos roedores, pode comer galinha, né? Se tiver num lugar galinha, eles atacam as galinhas e come. E come ovo. Aí a minha menina falou assim, ela come ovo. Será que ela come ovo cru? E aí eu achei muito engraçado. Porque essa pergunta, se você não analisar ela direito, ela é uma pergunta comum, é uma pergunta tranquila. Ela come ovo cru? Porque a gente não come ovo cru. Agora, eu comecei a dar muita risada, minha menina não entendeu muito bem porque eu tava dando risada. Eu falei, porra, essa raposa come ovo, é claro que é cru. Quando você vai ver uma raposa pensando, será que hoje eu vou fazer um omelete ou vou comer um ovo cozido? Porra, eu achei muito engraçado isso, mano. Ela perguntando se a raposa comia ovo cru. Aí, beleza, né? Agora eu tô passando em frente a uma Maria Fumaça. Que aqui na Argentina aconteceu uma coisa similar ao que aconteceu no Brasil. Eu vou acabou já o assunto do ovo. Não, acabou não. Aqui a gente deixou. Peguei e falei assim, eu acho que ela come cru mesmo. Aí eu fui lá e deixei um ovo no deck de isca, né? Aí a raposa passou do lado do ovo e não comeu. Acho que essa raposa que tava aqui era vegana, não sei. Aí a gente acabou que não conseguiu alimentar a raposinha e a história acabou aí mesmo. É só isso. O que mais quer falar? O que aconteceu aqui, né, na Argentina, similar ao que aconteceu no Brasil. Aqui onde eu tava passando agora tinha essa Maria Fumaça. Não é bem abandonada, ela tá meio que exposta aqui como se fosse um museu de ferroviária, igual tem em Jundiaí. E é isso que eu queria falar. Aqui aconteceu um bagulho que aconteceu no Brasil também, que foi o sucateamento das ferrovias. Aqui, eu vou começar a contar a história de São Rafael para vocês. Então, São Rafael foi fundado em 1805 por uma galera que veio para cá, não sei quem, aí também já é demais, né? Mas uma galera fundou uma cidadezinha aqui, na verdade surgiu porque fizeram um forte aqui para proteger das invasões. Lembra aquela época que os espanhóis achavam terra, aí os franceses queriam pegar, aí os holandeses queriam pegar, aí ficava uma treta? Então nessa época fizeram um forte aqui, e aí em volta desse forte ficou a vilinha ali, onde ficavam os soldados e tal, e aí acho que eles devem ter trazido umas minas, e aí virou a vila. Aí virou a vila de São Rafael, porque o general que veio cuidar do parque era não sei quem de São Rafael. Aí não é por causa do santo Rafael, é por causa do nome do general, entendeu? Aí é o general não sei o que de São Rafael, aí virou a vila de São Rafael, por causa do sobrenome do cara. Beleza? Aí vai vendo, passou 100 anos, em 1903 eu acho, iam fazer a ferrovia, que é o que eu tô falando, que naquela época
Eles faziam, e se você for ver, em 1903 eu acho que já tinha acabado a escravidão. No Brasil já tinha, aqui eu não sei quando acabou, se é que teve, viu? Uma outra curiosidade também, você vê que eu sou muito bom de contar a história, né? A história dos lugares, porque vai abrindo parênteses, depois eu não sei se eu fecho, enfim, mas acontece aqui na Argentina, aqui em Mendoza principalmente, que eu tô andando aqui há 5 dias e eu sou o único negro do lugar. Aí você fala assim, Diogo, mas você não é negro. Pois é, aqui eu sou, entendeu? Porque eu sou mais negro que eu vejo por aqui. Aqui não tem negro, eu achei muito interessante isso. Não interessante no sentido, pareceu que eu falei que eu achei bom, né? Mas não, eu achei curioso isso. É estranho, né? Mano, imagina, qualquer cidade do Brasil que você anda 5 dias sem encontrar uma pessoa negra. É muito estranho, né? E aqui não tem. E eu percebi só ontem. Sabe por que eu percebi ainda? Porque não é uma coisa que a gente anda e fica reparando, né? Porque a gente que é brasileiro tá acostumado a... Talvez esses caras daqui vá pra aí e fica impressionado de ver, né? Agora a gente não fica procurando, sabe? Mas por que eu percebi isso? Porque eu tava ontem jantando e assistindo a Olimpíada. Aí começou a corrida, aquelas do Usain Bolt lá, sabe? Acho que ele não tá mais correndo, mas enfim, aquelas corridas de velocidade. E aí eu falei pra minha mina, eu falei, nossa, é engraçado essas corridas, né? Porque tinha acabado de passar o lacrosse, que não tinha um negro. Só branco alemão, acho que era Holanda e Alemanha, alguma coisa assim. Então, o esporte de baitola só tinha branquelo. Os caras ruivos, assim, ó. Falei, mano, esses caras aí tudo apanhavam na escola. Só que na verdade ele não apanhava não, eles eram atleta, lacrosse. Parece que é respeitado lá, né? Nossa, que esportinho de idiota. Não sei se era lacrosse aquilo, mas é um hóquei sem patins e sem gelo. Já viram isso? Nossa, que bagulho idiota. Mano, que idiota. Nossa, que esporte idiota. Eu peguei bem a parte, tava os pênaltis. Aí o pênalti, o cara sai do meio da quadra, correndo com a bolinha, um bagulho de hóquei sem patins, sem nada. E aí ele vai até perto do gol e tem que fazer o gol e nenhum fazia. Teve vários, acho que é 5 pra cada um. Teve 10, rolou só 3 gols só. Ninguém faz gol ainda, esse cara ainda é ruim. Eu falei, meu Deus. Aí acabou isso, começou a corrida. E aí a corrida eu achei interessante, porque era vários países. Só que era o negão americano, o negão canadense, o negão francês, o negão alemão, o negão da Jamaica, por exemplo. Você entendeu? Então ali não dava pra todos eles eram africanos em algum momento, entendeu? São afrodescendentes. E eu achei curioso isso, né? Falei, mano, é único não, né? Tem mais esporte assim. Mas esse esporte é muito louco, porque quem vê, parece que é tudo a mesma nação. Todo mundo lá é da mesma nação, ou pelo menos do mesmo continente, né? E só que era um de cada lugar do mundo. E no fim, eu vou contar a história de São Rafael na volta, tá bom? Não desiste, porque eu tô chegando aqui na rodoviária e aí tem muita gente e eu tô com um pouco de vergonha de ficar falando sozinho, ainda mais no fone de ouvido. Se eu estivesse segurando o celular na minha cara, eu ia ficar com menos vergonha. Mas falando no fone, se bem que eu tô falando em outra língua num país que eu não conheço, né? Se foda, eu vou comprar passagem com vocês aí. Vamos lá então. Eu tava falando mesmo? Ah, então, da história, né? Vamos voltar. Ah, não, aí você tá falando, aí eu parei e pensei isso. Falei, mano, será que aqui não rolou escravidão? Ou se rolou, será que... eu quero dizer, será que não foi... Porque rolou escravidão em vários períodos do mundo e nem sempre os escravos eram negros. Né? No Brasil, na América, que rolou muito a importação de escravos da África, né? Era na época do mercado de escravo africano. Inclusive eu tô lendo um livro do Mark Twain chamado As Aventuras de Huckleberry. E no começo eu não tava gostando muito não, mas agora me envolvi que toda hora que eu tenho um tempo livre, eu fico lendo, sabe? E aí é muito interessante que é nessa época. E aí, mano, uns dilemas que o Huckleberry é um moleque branco, mas é bem pobre, que ele tá fugindo junto com o Jim, que é um escravo negro. Um escravo negro, né? Da época. Que é um escravo fugido. E aí o Huck passa por uns dilemas que, tipo assim, ele não é vilão. Mas, tipo assim, será que ele tá pensando seriamente em entregar o melhor amigo dele que tá fugindo com ele só porque ele fugiu. Entendeu? A coisa certa a fazer era entregar o amigo dele. Que doideira, né? Mas agora sim eu cheguei aqui.
Eu não vou ter coragem de comprar falando, não, vou pausar e aí depois eu volto, já. E aí a gente termina a história de São Rafael, só um minuto. Opa, voltei, hein? Voltei, comprei já a passagem, já está tudo certo para voltar para Mendonça e aí vou ficar lá mais uma semana certinho. Hoje é sexta, daí eu volto pro Brasil sexta que vem. Mas vamos falar aqui, agora sim, hein? Vamos falar sobre a história de Mendonça. Eu já estava falando, né? Aqui talvez não ter tido escravo africano, faz parte da história, né? E aí, talvez aqui tem umas pessoas que devem ser os nativos, tem cara de boliviano, sabe? Tem cara meio de índio, que eu acho que eles são os nativos. E talvez os espanhóis preguiçosos que são, devem ter escravizado quem já estava aqui. Não quis trazer, entendeu? Talvez seja isso, porque escravidão eu acho muito difícil não ter tido, entendeu? Porque era muita moda naquela época. Infelizmente, era uma época que estava muito em alta. E as pessoas, ainda mais rico, né? Rico é preguiçoso, eles não querem trabalhar. Aí eles faziam os outros trabalhar para eles através da escravidão. Então vamos voltar aqui, eu estava falando do Huckleberry Finn, né? Mas vamos voltar à história de Mendonça. Se você estiver curioso aí, leia a história, mas é muito estranho, né? Isso, porque pra mim não faz sentido, só que naquela época fazia sentido. O moleque tá com uma crise de consciência, se ele entrega ou não o melhor amigo dele para as autoridades. Mano, ó, eu vou falar só mais isso, que eu achei muito foda. Na hora que ele tá com essa crise, né, ele fica, mano, minha consciência tava pesando. Ele tem acho que 13, 14 anos, esse moleque. E ele tá fugindo e tal. E aí ele fala assim, minha consciência tava pesando porque eu tava ajudando um negro a fugir. Tava ajudando um preto a fugir. E aí deve ser em inglês, vai falar um nigger, né? Porque ele usava bem esse dialeto naquela época. Aí ele fala, eu tava com a consciência pesada e tal. E aí o Jim, né, que é o negro, falou assim, ele estava quase chegando em terras livres naquela época. Já tinha alguns estados, pelo jeito, já tinha abolido a escravidão. Inclusive, o Huckleberry fala de abolicionista como se fosse ruim, sabe? Imagina eu perdendo uns seguidores agora, mas imagina quando alguém fala que... imagina assim, ó, hoje em dia, alguém fala assim, porra, eu acho que os pobres deveria ter pelo menos comida e casa, tá ligado? Acho que ninguém devia morar na rua. E aí alguém fala assim, seu esquerdista, comunista, safado. Entendeu? O abolicionista eu acho que era mais ou menos esse peso. Entendeu? Porque, mano, tudo bem, você não ser de esquerda, tô cagando pra isso. Mas, porra, você achar errado as pessoas ter casa e comida, não é possível que você ache errado. Mesmo que você seja o mais direitista de todos. Você passa e vê um mendigo e fala assim, ai, nossa, que delícia, o capitalismo deu certo. E eu tô na minha Renegade, achando que quem tem Renegade tá bem, né? É o dono do capital, que você que tem a Renegade. Não é possível que você passe a ver um mendigo e fala, ai, que delícia, as pessoas estão morrendo de fome e eu tenho que comer, o capitalismo é maravilhoso. Não é possível. Enfim, deixa eu voltar aqui, né? Então ele fala meio que assim, né? Não sei o que, ele fala abolicionista, que é quem já naquela época já achava errada a escravidão, que, não vou entrar nessa seara não, mas enfim, ele fala de um jeito meio pejorativo assim, né? E aí, eu achei muito engraçado essa parte, engraçado não, mas é muito curioso, né? Que o cara fala assim, o Jim, né, que é o escravo, ele fala assim, se a gente chegar na terra livre, eu vou trabalhar sem gastar nenhum tostão e vou voltar para casa e vou comprar minha esposa. E aí eu vou trazer ela para terra livre e os dois vai trabalhar sem gastar e a gente vai voltar e comprar nossos 2 filhos. E se a fazenda não quiser vender, a gente vai pagar uns abolicionistas para ir lá e roubar nossos filhos. E aí o Huckleberry fala assim, o Huckleberry fica mais puto e fala assim, olha aí, ó, bem que eu ouvi falar que quando você dá a mão pro negro, ele quer o braço. Entendeu? Eu achei que ele ia falar assim,
porra, a próxima fala do Rock vai falar assim, porra, quando ele falou isso, eu percebi que era errado, porra, vender pessoa. O cara ia ter que comprar os filhos, que porra é essa? Mas não, ele ficou puto, porque o cara queria roubar os próprios filhos dele. Falou assim, ele ainda falou assim, nessa hora eu fiquei arrependido de ter ajudado ele a fugir, porque ele queria roubar dois neguinhos de alguém que eu nem conhecia. Ele ia fazer mal pra essa pessoa, que é o dono legítimo desses neguinhos. Mano, olha que bagulho doido, cara. E era normal, mano, é muito estranho, né? Tá ligado? A gente sabe o que aconteceu. Mas aí quando a gente vê alguma coisa assim, tipo quando a gente lê alguma coisa da época, ainda mais que não é a história, né? É uma ficção, mas você vê que o pensamento da época tá imprimido ali, né? Imprimido é foda. Mas enfim, vamos falar. Do nada o cara começou a falar de literatura no meio do bagulho. Mas eu tô gostando, viu? Inclusive, André e Thiago, eles estavam com dúvida aí se era bom o livro. Agora engrenou, eu tô gostando do livro, eu acho legal. Mas vamos falar sobre o que mesmo? A história de São Rafael, agora vamos falar. Então em 1800 e pouco, como eu falei, fizeram um forte, surgiu uma vila, virou uma vila. Beleza. Passou uns anos, veio muito europeu pra cá, fugindo da Primeira Guerra Mundial, né? E aí teve um cara que veio pra cá, que era um francês, que o nome dele era alguma coisa Zelin. E aí esse cara era muito rico. Aí ele comprou muitas terras aqui, e aí já era aqui onde é São Rafael hoje. Porque antigamente, eu tô passando agora inclusive na estação de trem de São Rafael, mas antigamente era uns 10 quilômetros daqui, essa vilinha, o forte. Eu fui lá ontem, por isso que eu sei de tudo isso. Eu fiz um passeio ontem e aí eu fiquei sabendo de tudo isso. Então, eles fizeram lá quer dizer, aí o cara veio e comprou umas partes de terra aqui, o cara era rico. Aí ele comprou e ele era rico, influente. O que ele fez? E é o que eu ia falar que no Brasil também aconteceu do sucateamento das ferrovias, que é ruim pro país agora. E numa época, 100 anos atrás, 120, os caras construíram uma parte de ferrovia. E a ferrovia, para você que trabalha com logística, tá ligado? É um transporte infinitamente mais barato do que a rodovia. Porque você leva muito mais carga usando o mesmo tanto de diesel. Então é muito mais barato. Só que teve uma época que simplesmente parou. Na Europa continuou, tem trem hoje que cruza a Europa, que a linha é dessa época aí. Agora aqui, por algum motivo, nos Estados Unidos também tem trem pra caralho. Aqui no Brasil, por algum motivo, eu não sei exatamente o que aconteceu direito, mas a gente abandonou a ferrovia, aqui no Brasil não, né? Aí no Brasil e aqui na Argentina também, porque aqui tem essa estação, só que os trilhos já tá tudo fodido, entendeu? Se for fazer de novo, é o trabalho de fazer de novo. Tipo assim, dá pra você reformar, já tá tudo fodido. Eu tô passando agora, inclusive, em frente à estação antiga. Aí, a história, né? Então, por que mudou o centro? Tem 2 nascimentos aqui em São Rafael. Um é esse, 8.800 e pouco, e o outro é o de 1900 e pouco, que é esse que eu tô falando agora. Aí vai vendo a cara de pau desse francês. E o poder que o dinheiro tem, né? Aí o francês muito rico tinha as terras aqui. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e fez lobby com o governo e falou, não passa a ferrovia lá onde é a vila. Tá ligado? Porque a fazenda dele aqui não devia valer nada, porque agora tá tudo cheio de asfalto, os caralho. Mas naquela época, ele devia dar trabalho pra levar os bagulho daqui. Aí o que ele fez? Ele falou ele fez lobby e tal e convenceu o governo, deve ter pagado propina. Isso o cara não falou na explicação da história, mas isso aí pra mim tá óbvio. Que ele molhou a mão de alguém e conseguiu fazer a rodovia passar 10 km longe da onde era a vila. E aí, porra, não faz sentido. Imagina, agora 10 km não é nada, você pega um Uber. Aqui não tem Uber ainda, mas no Brasil, nós pega um Uber, dá R$8. E anda esses 8 km. Naquela época, trabalho do caralho. As pessoas tinham que andar de cavalo, a pé. Aí, imagina para estacionar um cavalo, pegar um trem. Era treta, né? Aí os caras foram lá e botou a fazenda no meio da fazenda, botou o trem no meio da fazenda desse cara. Aí com isso é o ressurgimento, que aí veio pra cá onde é hoje. E aí começou a virar a cidade, ele começou a lotear a fazenda dele, porque as pessoas queriam ficar mais perto. Aí ele loteou e foi virando uma vila. E aí agora cresceu em volta de onde eu tô passando aqui agora, que deve ser o Marco Zero, que é desse segundo renascimento, que é justamente a estação de trem
que tem aqui. Vocês gostaram da história? Pois é, né? Não foi nada demais no fim das contas. Mas, caralho, tá molhando ali, ó. Estão regando o bagulho por onde eu passei da outra vez. Eu vou ter que ir pela grama agora, né? Eles botou o regador na... O regador tá regando asfalto. E eu preciso passar, eu vou ter que passar pela grama, não vai ter outro jeito. Capaz deles me xingar aqui, mas nesse frio eu não vou me molhar. Mas, caralho, e cospe alto a regadeira aqui, viu? Capaz de eu tomar uma jatada daqui de onde eu tô. Não, tomei não. Que mais? Tô aqui na Plaza de la Memória. Mano, aqui tem um... isso aqui, deixa eu ver se é... Pueblo de San Rafael, los companheiros desaparecidos. Não sei onde é, quando foi que eles desapareceram, não. Aqui. Há 41 anos continuamos lutando pela memória, a verdade e a justiça. Parece que desapareceu uma galera aqui, hein? Em 76. 76 é recente, hein? O que será que aconteceu? Enfim, parece que sumiu uma galera e ninguém sabe onde tá, hein? 41 anos continuamos lutando pela memória, a verdade e a justiça. Caraca. Será que é ET? Acho que não, hein? Tá mais pra golpe político, essas coisas. Enfim, vamos voltar aqui, né? Ontem eu fui nesse rolê aí. E outra curiosidade daqui é o seguinte: não tem rio aqui direito. Os rios que tem, na verdade tem rio, né? Mas os rios é de degelo. Oxe. Então, o que é isso? Eu acho que aqui tem um bagulho, é ditadura mesmo, ditadura cívico-militar. Rolou de 76 a 83 e aí por isso que sumiu aquelas pessoas. Não falei que era alguma coisa de... Olha lá, começou as privatizações, reduziram as vias férreas a 35 mil quilômetros, 200 mil detidos na resistência, perseguido e torturado e assassinato, 30 mil desaparecidos no país, 39 em São Rafael. Mas não era 42 ali, depois descobriu que teve mais. Mais de 1,5 milhão fugiu pro exterior, deve estar lá em Santa Catarina. 500 crianças roubadas, a los que les cambio la identidade. Então roubaram 500 crianças e deram para outras pessoas. Dívida externa aumentou em 45 milhões. Distribuição da riqueza para os trabalhadores, 22%. Se impõe o modelo econômico neoliberal. Se impôs o modelo econômico neoliberal. Aí, ó. Pessoa, aquele cara de direito renegade agora teve um orgasmo. Porra, morreu. Fugiu 1,5 milhão de esquerdista, morreu 40 mil esquerdistas e ainda teve o modelo neoliberal, hein? Que vocês adoram. Que maravilha, hein? Que isso? Vou ver a democracia. Ó, em 83, 89 voltou a democracia. Grande dependência econômica, ficou dependente econômico, porque os militares sabem fazer guerra, mas não sabem fazer conta. Aí seguiu incrementando, seguiu crescendo a dívida externa, chegou a 60 milhões, continuou privatização, distribuição da riqueza já está em 40% e permanece o modelo econômico neoliberal. Olha, a história aqui realmente tem umas placas que tá me ajudando, hein? Os caras colocou a pauta para eu falar. Você vê que maravilha? A vida é uma maravilha, né? Eu acho que acabou, essa é a última placa. De 89 para cá não mudou muito não, pelo jeito. Também acabou, né? A praça, pelo jeito, é uma homenagem à galera que morreu na ditadura. Que aqui eles escreveu ditadura, viu? Não teve medo de colocar como que é, regime militar. Não, na ditadura não, é regime militar. Tomando seu cu. O que tá isso aqui? Juegos infantiles evita. É os brinquedos infantil. Evita. Ixi, será que as crianças têm que evitar? Por que fizeram então, hein? Por que fizeram esses brinquedos e as crianças têm que evitar? Não, é Evita Peron, eu acho, né? Eu acho que é Evita Peron, não tem nada a ver com as crianças evitar os brinquedos, não. Achei que era tipo assim, ó, respeita, isso aqui é um parque pra homenagear morto, você vai ficar brincando aqui, Tico. Achei que era isso, mas pelo jeito não é não. Que mais que eu ia falar? Ontem eu fui lá nesse passeio, aí não era só a história, né? Na verdade, se fosse história, eu não teria ido não, que eu tô cagando pra história. Mas já que eu adquiri esse conhecimento, eu quis fazer alguma coisa e repassei pra vocês aí como se fosse varíola.
Mas o que eu ia falar é o seguinte, mano, eu vou ir por lá hoje. Eu ia pelo caminho mais longe, que é mais bonito, mas eu quero chegar em casa logo, porque eu tô com frio. O que eu ia falar? Esse passeio que eu fui ontem, dos rios. Aí eu sabe que os rios é aqui? É água de degelo. Daí os caras fez pra ter água, eles fizeram um monte de dique. E aí ontem a gente foi visitar uma lagoa que se formou desses diques. Mano, que bagulho bonito, hein? Caralho, é muito bonito. A água fica... Eu já tinha visto uma lagoa dessa lá no Chile. Quando eu fui pra lá chama Cajón del Maipo, o nome da lagoa. Que é água de degelo. E aí a água de degelo é bem branquinha. E aí o sol bate, a profundidade, as rochas, sei lá o que acontece, que fica verde a água. Aí ontem nós foi dar um rolê num lugar desse. Aí pegou lá um catamarã e deu uma volta lá de 1 hora assim no meio do lago. E mano, muito bonito, hein? Então se você vier aqui para São Rafael, eu recomendo você fazer esse passeio aí, chama Los Reunos. E é bem bonito, tem tipo um canyon, assim, mano, é bonito pra caralho. E aí lá tem tirolesa e tem esse catamarã. A tirolesa eu não recomendo não, viu? É muito rápido, sabe? Você vai, não é tão emocionante, você fala, nossa, que emoção. E também nem é tão bonito porque é tão rápido, entendeu? A vista é bonita, mas é tão rápido que você não vê. Então a tirolesa pula, foi 60 conto, 60 reais a tirolesa. Aí você pode pular. Agora o catamarã compensa, é 60 reais também. E aí esse vale a pena, você vai lá no meio, vai no meio das pedras. Aí tem um lugar lá, eu acho engraçado isso, que eles dão um nome pros lugares. Tipo assim, ó, a gente foi lá num lugar que era Isla del Elefante. Ilha do Elefante, em português, pra você que não é culto, não sabe falar espanhol, assim como eu. O maluco falou tudo errado e mete essa, né? Mas enfim, a Ilha do Elefante, né? Aí a gente chegou lá e o cara falou, ó, ali a Ilha do Elefante, se você reparar é igualzinho o elefante. Aí eu falei, meu amigo, se eu quiser e eu forçar minha imaginação a ponto de ver um elefante nessas pedras, essas pedras podem ser qualquer coisa. Vocês me desculpam, mas isso aí só é um elefante porque alguém falou que era, deve ter fumado maconha e falou que era um elefante, e aí as pessoas foram em embalo, porque não pareceu elefante não, viu? Então desculpa aí, povo argentino, é que também tinha que dar um nome, né? Aí o primeiro que viu um bicho falou, é elefante, aí ficou elefante, mas não parecia um elefante não. Se for parecer um elefante, parecia também um hipopótamo, porque tá hipopótamo melhor ainda ficar dentro da água. Acho que vou chamar de Ilha do Hipopótamo. Então, esse vale a pena. Fechou? Tô chegando aqui em casa, vou encerrar por aqui. Acho que esse é o último episódio de São Rafael. Espero que você tenha gostado aí desse formato, né? Esse formato que não vai se repetir provavelmente. Mas se eu fizer um passeio e as pessoas falar da história de outro lugar e eu passar por uma praça que tenha placas contando a história do lugar, aí eu volto a fazer, tá bom? Tô chegando aqui, vou tomar um café e hoje à tarde eu vou pra Mendonça e aí talvez eu grave algum episódio lá em Mendonça amanhã ou depois ou algum dia, tá bom? Beijinho, até mais, nada de armas, use camisinha e volte no próximo e desculpa pelo áudio aí, viu? Deve melhorar nos próximos.